Sabe uma coisa que a gente vê todo dia? Uma tomada na parede. Mas alguém já parou para pensar o que aqueles números 127, 220 volts querem dizer de verdade? Parece simples, né? Mas a história por trás desse número é bem mais interessante do que parece. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão é essa. Se a eletricidade da tomada está mudando o tempo todo, o que é que a gente está medindo quando um aparelho diz que precisa de 127 volts, afinal? A resposta começa por aqui, ó. A energia que chega na nossa casa, que liga tudo, da lâmpada do quarto até as máquinas gigantes na indústria, é a tal da corrente alternada, ou simplesmente CA. Ela foi a grande vencedora da famosa Guerra das Correntes, lá atrás, porque é o jeito mais eficiente de levar energia por distâncias bem longas. Para a gente conseguir decifrar esse mistério dos 127 volts, primeiro a gente precisa sacar a diferença básica entre os dois tipos de corrente elétrica que movem o nosso mundo. De um lado, a gente tem a corrente contínua, ACC. Pensa numa pilha ou na bateria do celular. Ela entrega uma tensão constante, sabe? Estável, uma linha reta. Já do outro lado, tem a corrente alternada, a CA, que sai da nossa tomada. O valor dela não é fixo. Ele fica oscilando, sobe e desce sem parar. E é justamente essa natureza que cria o nosso desafio de medição. Certo. Então, se a corrente alternada é uma onda, como é que se mede uma coisa que não para quieta? Vamos dar uma olhada de perto nessa onda para entender por que as respostas mais óbvias, na verdade, não funcionam. Olha só a cara da tensão CA, essa onda que a gente chama de senoidal. Repara que ela tem uma parte positiva para cima da linha do meio e uma parte negativa para baixo. Ela está sempre nesse fluxo. A primeira ideia que vem à cabeça seria medir o ponto mais alto, né? Isso é o que chamamos de valor de pico. É o máximo que a onda alcança. Só que usar só esse valor seria como tentar entender a força do mar olhando só para a onda mais alta. Não conta a história toda da energia que está ali. Ok. Então, que tal tirar a média de todos os pontinhos da onda durante um ciclo inteiro? Isso seria o valor médio. Matematicamente falando, parece uma boa ideia para ter um número que represente o todo, não é mesmo? E aqui vem a grande pegadinha. Numa onda senoidal perfeitinha, simétrica, a parte de cima, a positiva, é exatamente igual à parte de baixo, a negativa. Uma anula a outra. O resultado? A média de um ciclo completo é zero. Um número que não serve para absolutamente nada na hora de medir a potência. Então, peraí, se o valor de pico não conta a história toda e o valor médio dá zero, como é que a gente chega num número que realmente signifique alguma coisa? É aqui que entra a solução eficaz. E aqui está a resposta para o nosso mistério. O valor eficaz, também conhecido como RMS, que vem do inglês Root Mean Square. O jeito mais fácil de pensar nele é o seguinte: é o valor da tensão alternada que produz o mesmo efeito, o mesmo calor, o mesmo trabalho que uma tensão contínua de mesmo valor. É como se fosse uma tradução, uma ponte entre o mundo da CA e o da CC. E o cálculo para uma onda senoidal é até que bem simples. O valor eficaz é o valor de pico dividido pela raiz quadrada de 2. Isso dá mais ou menos 70,7% do valor de pico. O que isso quer dizer? Que numa tomada de 127 volts, o pico de tensão, na verdade, chega a quase 180 volts. Então, a moral da história é esta. Quando a gente vê 127V ou 220V numa tomada, ou no manual de um aparelho, esse número é o valor eficaz, o RMS. É esse o número que importa, o que nos diz a real capacidade de trabalho daquela energia. Beleza, agora que a gente desvendou o que significam os volts, vamos dar o próximo passo e entender como isso se liga com a potência, medida em watts, que é o que os nossos aparelhos consomem de verdade. Em circuitos de corrente alternada, quando a gente multiplica a tensão eficaz pela corrente eficaz, o que a gente tem é chamada potência aparente. Pensa nela como um copo de chope. Você pede um copo cheio, mas ele vem com um líquido e com a espuma, certo? A potência aparente é o copo todo. E essa imagem do triângulo das potências ilustra essa ideia perfeitamente. É uma ferramenta visual que ajuda muita gente a entender como a cerveja e a espuma se relacionam nesse mundo da eletricidade. Vamos analisar esse triângulo. A potência ativa, em watts, é o líquido do chope. É a que realmente faz o trabalho. Acende a lâmpada, esquenta o chuveiro, gira o motor. A potência reativa é a espuma. É a energia que fica indo e vindo, necessária para criar campos magnéticos em motores, por exemplo, mas que não realiza trabalho útil. E a potência aparente é o copo todo, a soma das duas, a potência total que a companhia elétrica precisa entregar. Isso tudo nos leva a uma questão importantíssima sobre eficiência.
Se existe uma potência total e uma potência que é útil de verdade, qual é a relação entre elas? Será que estamos usando a energia que chega da forma mais eficiente possível? A resposta está no fator de potência. É bem simples, é a divisão da potência útil pela potência total. Ele é tipo uma nota de eficiência, um número que vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor. Significa que quase toda a energia entregue está sendo convertida em trabalho de verdade, com pouquíssimo desperdício. E o que pode causar um fator de potência baixo? E a lista tem vários equipamentos comuns. Motores, principalmente aqueles que funcionam com pouca carga. Transformadores e até mesmo lâmpadas fluorescentes mais antigas. Todos eles podem ser vilões da eficiência energética. As consequências disso são bem diretas e pesam no bolso. Um fator de potência baixo resulta em contas de luz mais altas, mais perda de energia nos fios em forma de calor, o que exige uma fiação mais grossa, equipamentos mais caros e pode até causar problemas na rede elétrica. No final das contas, é puro desperdício de energia e de dinheiro. Então, da próxima vez que alguém olhar para uma tomada, já vai saber que aquele número, 127 ou 220, é o valor eficaz, a medida real da sua capacidade de trabalho. E isso nos deixa com uma reflexão. Agora que a gente entende isso, quanta energia será que está sendo desperdiçada na fiação e nos equipamentos ao nosso redor neste exato momento?